Ok, agora a gente vai fazer o blockout da mochila. Vai ser bem simples por enquanto, tá? Então, mais ou menos, eu tô imaginando que a mochila dele é tipo o estilo essa daqui, por exemplo. Então, se a gente for quebrar isso em forma simples, né? A gente tem um volume... Ops, deixa eu mudar a cor aqui pra verde. A gente tem um volume principal, né? Um volumão. Aí a gente tem um voluminho aqui, né? Que fica aqui como se fosse esse bolso da frente. E a gente tem os bolsinhos da lateral, ok? Lógico que a gente vai ter os straps, né? As alças, né? Da bolsa. Então a gente vai fazer isso depois. Mas eu tô imaginando só o volume da bolsa. A gente tem um volumão. A gente tem um bolso pequenininho aqui. E a gente tem os bolsinhos laterais, ok? Então vamos fazer isso. Lembrando sempre olhar pro concept, ver mais ou menos qual a altura e tal. Então vamos ver o que a gente faz, ok? Então voltando pro ZBrush, a gente vai a partir de uma esfera. Então eu vou dar um Append, Sphere, Alt, clique na esfera, tá? Vou renomear para mochila. Ups, mochila. Ok. E agora faz atenção para ver se a simetria tá ligada. Toda vez que você criar um objeto novo, ativa a simetria, tá? Então agora que a gente fez isso, eu vou mover aqui para lateral. Vou dar uma achatada. Ups, vou dar uma achatada, tá? Mais ou menos assim. Ok. Olhando de trás, né? A gente vê, se eu voltar aqui para minha referência, né? A gente vê que é meio que tem as curvas arredondadas, mas é mais ou menos vamos dizer, um quadrado com as esquinas arredondadas, tá? Então vamos tentar colocar isso em prática. Então eu quero deixar com mais um quadrado, né? Com as esquinas arredondadas, ok? Proporção, não sei se tá certo ainda, mas a gente vai ajustar, ok? Então, olha só. A gente sabe também que de lado seria mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos um quadrado com as esquinas arredondadas. Então, tô tentando deixar ele um pouco mais quadradinho. A gente ainda vai fazer ajustes melhores, tá? A parte de trás, normalmente, de uma mochila, ela tende a ser mais reta, né? Do que a parte da frente, né? A gente tem um certo volume aqui. Então, mais ou menos o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mascarar essa área aqui, ó. Tá? Aperta W, vou colocar, segurar o Alt e botar na linha da máscara. E vou dar uma escalonada pra dentro, tá? Pra dar uma achatada. Não precisa ser completamente achatado, mas só dar uma achatadinha aqui. Segurar Alt, clique. Agora eu vou mascarar. Ups, eu vou mascarar deixando um pouquinho de área aqui. E vou mover pra dar uma certa espessura. Segura o Shift, dá uma suavizada, tá? Mais ou menos assim. A nível de tamanho, se a gente olhar na referência, né? Mais ou menos daqui pra aqui, né? Quando tá colocada, né? Ela cai um pouco mais abaixo, se a sua alça tiver né, mais solta. Então, mais ou menos eu vou imaginar que eu vou dar uma escalonada, só deixar um pouco menor a mochila. E vou meio que encaixar pra ver qual seria mais ou menos a proporção. Aparentemente, aqui, né, parece que ela tá mais caída pra baixo, a mochila. Então, vou até dar uma escalonada até maior, mas deixar ela mais caída, mais ou menos aqui na altura da camisa, né? Mais ou menos assim, ok? Por enquanto eu não vou rotacionar nem nada, só vou deixar dessa forma, porque a gente ainda tem que fazer os outros bolsinhos, tá? Vamos ver o que mais. Eu acho que eu vou selecionar aqui e aumentar um pouquinho mais. Vou dar uma suavizada de novo. Ainda não tá parecendo tão quadrada, principalmente nessa parte de baixo, né? Ela tá muito arredondada ainda, então eu vou aumentar meu brush. Vou meio que dar uma achatada nessa parte aqui. Eu posso até deixar um pouco mais arredondada na parte de cima, mas na área de baixo
Eu quero que ela fique com a seção mais de achatada mesmo, de mochila, como se eu pudesse colocar no chão, ela vai segurar, né? Não vai cair. Então, mais ou menos assim, tá? Ó lá. A gente tá começando a ter uma sensação melhor de mochila, ok? E lembrando, sobre o lockout, né? A gente ainda vai fazer alguns ajustezinhos. Tô puxando aqui pra deixar um pouco mais flat, mais achatada essa área. Ok. Feito isso, a gente tem mais ou menos o tamanho. Olhando de frente, né? Vamos aumentar aqui o concept da gente e ver o que tá acontecendo. Então, tá muito mais larga a mochila do que deveria ser, né? Olha pro concept, a gente vê um pouco da mochila e o bolsinho, né? A gente tá vendo muito mais que devia. Então, eu vou com um brush grande, só vou dar uma achatadinha na mochila, tá? Pra quando eu olhar de frente, eu tô vendo um pouco da mochila e vou ter o bolsinho, né? E também agora eu tô notando que eu preciso baixar um pouco mais a mochila, porque ó, se eu olhar aqui, deixa eu fazer um... Se eu olhar aqui, ó, eu tenho essa marca da camisa, a mochila tá um pouco acima daquela marca. Então, um pouco acima, tá de boa. Ok? Eu vou achatar um pouco aqui na parte de cima, como se o volume maior tivesse embaixo, tá? Então, vou dar uma achatadinha nessa área de cima. Mais ou menos assim. Ok. Legal. Agora, vamos colocar aquele bolsinho da frente, né? Esse bolso da frente. Então, eu vou pegar... Na verdade, eu vou duplicar. Vou vir aqui, duplicate. Vou duplicar o que a gente tem. Vou mover aqui. Vou escalonar um pouco. E vou usar isso mais ou menos como o meu volume inicial pro bolsinho. Então, eu vou encaixar mais ou menos onde eu quero. E se eu olhar a bolsa que eu escolhi, ela tem meio que essa área que é como se fosse aqui, essa base. E o bolsinho sai de cima, né? Então, vou fazer mais ou menos isso. Vou deixar uma areazinha para aquela base. E vou encaixar o bolsinho. Vou dar uma olhada. Eu vou escalonar um pouco para deixar um pouco maior. Talvez um pouco menor também. Vou colocar aqui para baixo. Ok. Por enquanto, vai ser isso. Ok? Beleza. Ok. Para fazer os bolsos laterais, a gente poderia criar a partir de uma esfera de novo, né? Mesma coisa que a gente fez. Ou a gente pode selecionar o nosso objeto, fazer uma máscara da área que a gente quer o bolsinho para nascer, né? Vamos supor que seja essa a área. Olha lá, dá uma olhada geral e dá um extract a partir disso. Então eu vou chegar aqui, apertar extract, tá meio... Eu queria mais volume, então vou vir aqui no thickness, tá 0.02, vamos pôr 0.03. Então tá um volume um pouco maior. Eu vou dizer extract, accept. Agora a gente tem esse objeto. Vou dar uma suavizada geral, né? Vou desligar a máscara, suavizar um pouco mais. A gente ainda vai ajustar o shape, né? A forma. Ok, só dando uma girada aqui e suavizando um pouco. Ok, e agora eu vou olhar minha referência. Deixa eu desligar. Vou meio que ver, principalmente nessa bolsa vermelha, né? Ele é meio que reto na área que sai e aí dá uma arredondada aqui do lado, então vou fazer isso. Quando eu olho, tá relativamente bom, tá reto e aí dá uma arredondada, né? Vou tentar deixar ele um pouco mais reto na base, aqui embaixo, tá? Tô fazendo alguns ajustes. Vamos olhar de novo. É sempre bom, vai e volta, vai e volta. E dar uma olhada na referência. Deixar o bolso um pouquinho mais fino, né? Dá uma suavizada. Olhando agora de frente, vamos ver, né? Tá aqui, ó. Meu bolso talvez seja um pouco muito pra fora. Então, vou apertar W.
Vou pegar o pivô, tá aqui em cima. Eu vou segurar Alt, mover pra baixo, né? E vou mover meus... Aperta X, simetria. Ops. Não tá fazendo isso. É só escalonar pra dentro, ó. Escalonar um pouquinho pra dentro. Por enquanto, tá perfeito. Por agora, tá bom. A gente vai juntar essas partes, essas peças depois. Ou não, depende. A gente vê se precisa ou não. Na mochila aqui eu vou colocar, tá muito redondo aqui em cima ainda. Eu vou dar uma achatada de novo. E aqui no bolsinho também vou dar uma achatadinha. Tá? Por enquanto que é o blockout, a gente não precisa se preocupar tanto, mas a gente vai ajustar, ok? Beleza. Agora a gente precisa fazer as alças, né? A gente vê aqui, a gente tem essa alça e tem esse a linguinha, né? Que você segura a bolsa se precisar. Então, primeiro vamos fazer a linguinha, a gente já sabe como fazer, né? Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Eu posso fazer uma seleção. Lembra que eu expliquei a vocês como fazer subdivisão? Como aumentar a quantidade de polígonos? Então, se você vier aqui em geometria, a primeira aba aqui em cima, você tem divide, que é dividir, né? Quer dizer, subdividir. Então, ou você pode apertar Ctrl D. Ctrl D, você vê que ele adicionou um nível de divisão. Se eu colocar aqui o meu polyframe, né? Meu frame, eu tenho divisão 1, tá vendo? Divisão 2, ele fez aquele cálculo que a gente já comentou. Então, eu tô subdividindo porque eu quero um pouco mais de resolução quando eu for fazer os ajustes. Então, aqui, ó, eu vou segurar Ctrl e vou meio que marcar a área da alça, tá? Mais ou menos isso. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. A gente vai no Subtool, Extract. Vamos ver, tá muito grosso. Eu vou colocar 0.02, Extract, Accept. E agora eu vou dar uma suavizada. Ó, segurando o Shift. Só isolar aqui. Vou dar uma limpada geral nisso. Não ficou muito bom não isso. Acho que a gente vai fazer uma forma diferente. Vamos fazer diferente. Vou deletar. Ok? Vou voltar pra cá. Desligar aquela máscara, né, que a gente fez aqui. Uma forma que a gente pode fazer, que é bem fácil também, a gente pode vir aqui, dar uma append e criar uma nova esfera. Com essa nova esfera, alt-clique nessa esfera, eu vou colocar, não sei exatamente o nome dessa parte, eu vou colocar língua, bolsa, língua, bag, tanto faz. É só bom nomear pra não se perder, né? Não é tão importante como tá sendo nomeado. Eu vou achatar bastante pra fazer como se fosse uma alcinha, né? Olhando de topo, eu vou achatar nesse eixo, né? De Z. Achatar de novo aqui em Y. Vou mover aqui pra cima. Olha lá. Vou dar uma escalonadazinha, deixar um pouco menor. E agora, com isso, eu vou deixar meu brush bem grande, tá? E vou clicar, aperta X para ativar a simetria, né? Não esquece. Vou clicar aqui no meio e vou mover para cima. Como o meu brush tá grande, tá vendo o que ele tá fazendo? Ele tá criando um arco perfeito. Em vez de eu ter que fazer um brush pequenininho e tentar fazer ficar bonito, né? Eu posso simplesmente... Ops, voltei demais. Eu posso simplesmente aumentar meu brush e clicar, arrastar, e ele meio que cria esse arco, tá vendo? Então, é sempre bom fazer um teste, ver o quanto você precisa do brush para tá grande. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, fazer mais ou menos assim. Vou mover aqui para baixo, ó lá. Aí eu volto pro Move, Brush de Move, vou dar uma puxada. Aí a gente pode também com o Scale, né? Dar uma apertadinha nele. Vou diminuir um pouco no geral, fazer ficar um pouco mais largo em Z, né? Ficar mais espessura. E vou colocar aqui em cima.
Vamos ver como é que encaixa, né? Ele normalmente encaixa, ok. Então, eu vou olhar aqui. Com o brush de move, eu só vou mover isso aqui um pouco pra dentro. Ó lá. E agora eu vou dar uns ajustezinhos com o brush um pouco menor. Deixar encaixar. Mover aqui pra trás. Ficar mais na área de trás. E tentar fazer parecer que tá meio que encaixando, né? Ó lá. Então agora a gente tem a nossa alcinha. Legal, né? Agora vamos fazer a alça da bolsa mesmo, né? Ok, vamos colocar agora. Tem várias formas que a gente pode fazer, né? Pra fazer alças e tudo. Eu vou mostrar uma forma que não é muito convencional, mas só pra abrir a cabeça de vocês as possibilidades de usar aquela ferramenta Extract que a gente tá usando até então, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma append numa esfera, tá? Vou colocar aqui. Eu vou mover ela aqui pro lado, sem simetria mesmo. Vou mover aqui pro lado. Imagina o seguinte, tá? Eu vou dar um scale. Imagina o seguinte. Se eu fosse mascarar, né? Vou dar um scale aqui. Se eu fosse mascarar, apertar o Ctrl, fizer uma máscara de uma alça. Eu quero que a alça encaixe daqui até aqui, tá vendo? Mais ou menos. E vá aqui pra baixo, né? E encaixe aqui embaixo. Não necessariamente assim, mas vamos supor, né? A gente pode fazer isso muito fácil, né? É só a gente extrair essa máscara, tá? Eu vou fazer, não vou fazer tão longa a máscara, porque a gente sempre pode ajustar depois, né? Então vou fazer mais ou menos assim, só pra gente já ter um marco iniciado. Imagina que eu vou extrair esse arco aqui, né? Já tem um certo arco. Então vou vir aqui, vou dizer Extract, mais ou menos isso. Vou colocar uma grossura de 0.03. Eu sempre gosto de fazer uma grossura grande, porque a gente sempre pode diminuir a grossura, né? Tem alguma parte aqui que eu deixei mascarada ainda. Vou tirar a máscara. Só fazer uma partezinha, só pra ter esse certo arco, né? Que tá acontecendo aqui, tá? Vou falar Extract. Ok. Vamos ver de novo. Vou dizer Accept, ok? Agora eu posso pegar essa esfera que eu criei e vou deletar, tá? Aperta Delete, ok? E a gente tem essa strap, né? Essa alça. Então, com o Shift, a mesma coisa que a gente tem vindo fazendo até então. Vou dar uma suavizada, vou tirar a máscara, vou dar uma suavizada geral. Tá vendo aqui? Ok. Não tá da mesma espessura, não tem problema. O mais importante é que a gente tenha essa malha para começar a trabalhar em cima, tá? Então, eu vou pegar agora com o meu Move. Vou mover o pivô aqui, segurando o Alt. Soltei Alt. Vou colocar aqui para dentro. Tá? E a gente sabe que, nesse caso dessa mochila, né, que a gente tá vendo, ela encaixa aqui em cima, né, e encaixa embaixo. Então, vamos fazer isso. Eu vou com o Move, sempre com Move grande, tá? Talvez eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer essa mochila ficar um pouco mais alta. E aí eu vou clicar, Alt-clique na alça, vou mover a alça pra cima um pouco. Alt-clique na mochila, vou fazer ela ficar um pouco mais larga de novo aqui em cima, tá? E agora Alt-clique na alça e vou meio que começar devagar, tá? Pra fazer com calma. Vê só, eu tô movendo com calma. Vou colocar aqui, né, que faz uma... tem que encaixar na área do ombro, né? Então, ó, tô movendo aqui com calma pra não perder controle da minha malha. Se fizer rápido, você vai perder. Então, ó, tô aqui com calma, tentando encaixar as peças, né? Tá grosseiro ainda. Tô dando uma achatadinha geral. E vou começar a colocar o meu arco devagarzinho, ó. Vai aumentando o brush, diminui, tá? Sempre tomando conta daquela ideia que eu falei, das curvas, né? Você não quer as coisas que fiquem bagunçadas, tá? Então, ó, vou mover aqui, mais ou menos, até encaixar na parte de trás. Então, eu tô diminuindo meu brush. Toma cuidado para não perder o controle da forma, né?
Então, ó, tô diminuindo aqui, que eu quero que ele encaixe aqui na parte de trás, né? Olha lá, vamos ver aqui, meio que fazendo esse formato. Sempre curvas com intenção, nada mal bagunçado, tudo tem que ser curvas limpas, tá? Então, eu só tô dando uma achatada geral, tomando cuidado para não perder as minhas curvas, né? Então, achatando, tá? Olha de topo, olha todos os ângulos. Dando uma achatadinha aqui. Vou achatar um pouco mais aqui, olhando de cima. A gente pode também apertar 2, né? Pra usar o Clay Build Up. E aí com o brush grande, segura o Alt e vai bem devagarzinho removendo o volume, né? Ó, tô tirando, né? Em vez de adicionando massa, eu tô tirando o volume pra deixar um pouco mais fina a alça, tá? Então, ó, tô aqui passando pra afinar minha alça aqui, ó lá. Mas deixa grossinha, tá? Não faz muito fina não, porque a gente... É mais fácil a gente afinar depois do que ter que engrossar, você meio que perde controle. Aqui é a mesma coisa, né? A gente pode ver no corpo dele, a alça vem e vai por trás pra poder encaixar aqui atrás da mochila. Então, ó, vou mover aqui pra... Começar a mover aqui pra dentro essa alça, pra poder ela começar a ir... encostar na mochila, ok? Então, ó, tô movendo aqui, mover a parte de baixo. Se quiser, né, pode esconder o resto do corpo dele. Então, vamos aqui em cima no nosso tool. Eu vou esconder o corpo, vou esconder a camisa, já é o suficiente. Talvez esconder o short também. Ok, e agora eu vou, ó, começar a puxar isso aqui, sempre deixando as curvas bonitas, né? Vou dar uma achatada de novo, tô movendo aqui pra dar uma achatada. Olhando de outros ângulos também. Vou dar uma achatadinha aqui. Olha lá, tá? Suavizando, apertando Shift pra suavizar. E por enquanto, a gente vai somente encaixar. Ups, ficando meio feio aqui. A gente vai simplesmente deixar ela meio que encaixar dentro da mochila. Vou jogar pra dentro. Depois a gente vai colocar melhor como é que deveria ser esse encaixe, tá? Então, ó, vou dar uma olhada geral pra deixar mais ou menos com a mesma espessura, tá? Vou jogar isso aqui pra dentro. Vou dar um certo ângulo, tá? Se tiver com dúvida, vai na internet, digita mochila, dá uma olhada como é que funciona, tá? É sempre bom ter certeza do que você tá fazendo. A melhor forma disso é ver referência, né? Você vai, olha a referência, ah, é assim, muito mais simples, melhor do que ficar adivinhando coisa, né? Mas por enquanto eu vou deixar simplesmente encaixadinho. Olhando aqui por dentro, eu vou isolar a minha alça, eu vou segurando o Alt, né, com a ferramenta de Clay Build Up, eu tô removendo um pouco da massa para deixar ela mais fina. Vai com calma, né, que senão vai tirar demais. Eu tô aqui com calma, só tirando um pouco o volume, só para ela ficar um pouco mais fininha, essa alça, tá? E agora eu vou voltar as minhas partes, voltar o corpo, voltar a camisa, voltar o short. E agora eu vou simplesmente meio que forçar ao que tá acontecendo aqui no concept, né? Então se eu olhar aqui, ó, ele vem pra dentro e sai pra fora, né? Então eu vou encaixar isso um pouco mais pra dentro, ó lá. Encaixo mais pra dentro, né? E começa a ir pra dentro. Tomar cuidado, tá passando aqui da camisa, isso não é bom, né? Então eu vou puxar um pouco de volta pra fora. E vou... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui. Por enquanto, eu vou deixar passando assim mesmo. Depois a gente descobre qual é a melhor solução pra isso, ok? Mas eu só vou aqui, vou dar uma suavizada geral. E a gente tem uma alça. Para dar o mirror, a gente já sabe, né? Aperta L, mirror,
esse mirror, né, que a gente quer espelhar uma massa completa, a gente não quer espelhar algo que a gente esculpiu. Então aperta mirror, ok, foi. E aí aperta X, na hora que der mirror, aperta X pra ativar a simetria, pra poder a gente fazer ajuste. Agora a gente tem finalmente... Não, na verdade a gente não tem finalmente todas as partes, a gente ainda falta fazer a mão. Então é isso que a gente vai fazer agora. E depois que a gente tiver todas as partes, a gente vai começar a parte de diversão, refinamento, refinamento, refinamento. Ok? Então vamos agora começar a parte da modelagem da mão.